programa Mais Saúde de hoje, especialíssimo. Nós estamos aqui em São Paulo, simplesmente no meio do Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional. Então, como vocês podem ver, é o 8º Congresso e 7º Congresso Brasileiro de Nutrição Esportiva Funcional. Aqui é o reduto de tudo que está acontecendo de importante no âmbito da nutrição funcional. Então, são pesquisadores internacionais que também estão participando e os nossos grandes pesquisadores aqui do Brasil. E é claro que o Mais Saúde não podia estar fora. Então, hoje o programa vai estar sendo feito aqui no Congresso. Depois nós vamos dar uma passeada em todos os estandes para vocês verem os expositores, qual é o foco dos novos produtos dentro da nutrição funcional. E eu vou estar entrevistando também vários colegas, vários profissionais que atuam nessa área. Então, como você pode ver aqui, vamos estar assim em torno de 1.500 pessoas, nutricionistas de todo o Brasil. Falando em nutricionista de todo o Brasil, eu quero trazer uma pessoa muito especial, que é uma grande amiga minha, que eu tô pegando de surpresa, porque se eu dissesse que a gente ia falar com ela, ela não ia querer falar. Francesca, a doutora Francesca Holanda, minha colega nutricionista funcional lá de Maceió. Fran, vira São Paulo, o que é nesse congresso? Tudo de bom. Informação, atualização, você recicla, não tem comparação. Não existe congresso melhor do que esse de nutrição funcional. Recomenda-se para toda nutricionista. Recomendo. E Fran, aí a gente revê os amigos, né? Revê os amigos, mata a saudade, se atualiza, tudo de bom. Bom, obrigada, Fran. Então, gente, o que é muito gostoso, rever amigos, eu vou estar apresentando para vocês vários deles e nós vamos dar uma passeada aqui para que vocês vejam o que é um congresso e, mais importante de tudo, nós vamos estar falando de nutrição e de saúde e do que há de mais up-to-date, do que está mais assim na literatura científica sobre sistema imunológico, alergias, doenças cardiovasculares, que esse é um dos focos e dos temas aqui do Congresso. Até daqui a pouquinho. Logo na entrada aqui do Congresso, estou encontrando uma pessoa queridíssima de Brasília, tá? Que é, além de educador físico, quer dizer, ele reúne tudo de bom, né? Educador físico e nutricionista funcional, o doutor Marcelo Carvalho. Marcelo, prazer enorme te encontrar aqui. E aí, como é que tá o Congresso? Bom, eu sou suspeito para falar do Congresso, eu adoro aqui. Acho que primeiro, acima de tudo, da parte técnica, é uma forma que a gente tem de reencontrar os amigos, de congraçar, e, sobretudo, se atualizar, né? Buscar o que realmente hoje tem de informação de ponta na nutrição. Então, acho que para quem busca uma boa alimentação, buscar novas tendências no tratamento, seja até tratamento pessoal ou no intuito de passar isso para os pacientes, eu acho o Congresso da VP assim, realmente uma ferramenta e tanto para quem quer se atualizar, sem sombra de dúvida. Pois é. Marcelo vai fazer palestras aqui. Quais são as palestras que você vai proferir? Então, ontem, né, eu fiz 2 palestras, foi uma palestra voltada para overtraining, eu falei bastante do que o excesso de treinamento que um atleta tem e essa baixa recuperação que o atleta faz muitas vezes em função de um excesso de treinamento, o comprometimento imunológico que ele tem nesse aspecto. E uma segunda palestra foi, na verdade, assim, um grande bate-papo, que foram aplicações práticas em atletas de luta. Hoje não se tem muito estudo científico embasado para esse tipo de modalidade. Então, na verdade, o que eu busquei fazer nessa palestra foi entender um pouco do ambiente bioquímico que esses atletas se encontram e, a partir desse ambiente bioquímico, a gente criar estratégias em cima de artigos científicos. Então, a ideia foi essa. Acho que foi bem interessante, o pessoal gostou muito do conteúdo da parte da manhã e da parte da tarde. E amanhã eu estou com uma tarefa que eu falo que é difícil, que é falar de alopécia para... Né? É uma mesa redonda de saúde para homem, vamos falar de fertilidade, de virilidade, enfim, de sexualidade. E eu tive a tarefa de falar de alopécia. Então vai ser a ideia o porquê que realmente os mecanismos envolvidos na alopécia androgenética e o que isso pode representar dentro da prática clínica. A ideia basicamente seria essa para amanhã.
Um pequeno detalhe, vamos pedir uma explicação o que é a alopécia, né? Ah, sim. A alopecia nada mais é do que o indivíduo calvo. A calvície, né? Por que alguns indivíduos envelhecem e têm queda de cabelo e outros não, né? E quais são as repercussões clínicas disso? Exatamente. Marcelo, aproveitando na nossa área da nutrição, porque eu gosto sempre de deixar o programa com uma dica concreta do que a gente pode colocar em prática no dia a dia. O que favorece? Quais os alimentos que você... Porque todos nós temos uns alimentos favoritos, né? O que você poderia nos dizer sobre alguns alimentos que favorecem uma recuperação de um modo geral, ou desse atleta, ou desse paciente, ou de uma pessoa, por exemplo, passando por uma situação de estresse? Olha, a primeira coisa, se a gente está pensando em estresse, vou até sair um pouquinho da parte de overtraining. A gente tem que pensar, vou falar um pouquinho da fisiologia, né? Este hipotálamo e hipófise adrenal, ou seja, liberação de cortisol. Eu tenho que desestressar o paciente. E eu brinco, eu falo assim, não adianta a gente chegar pro paciente e falar assim, relaxa. Eu falo assim, se eu falar para ele relaxar, ele vai bater na minha, ele vai me dar um tapa na cara e vai embora, ele vai ficar mais estressado. Então a gente tem que criar condições. Eu gosto de fazer uma alusão na minha consulta, de falar o seguinte para o paciente, olha, você tem um problema, é descer de um abismo. Você tem duas formas, se jogar ou descer de rapel. O produto final vai ser o mesmo. Você vai chegar lá embaixo. É como você vai chegar. O indivíduo estressado, ele se joga. O indivíduo adaptado, ele desce de rapel. Então, qual é a primeira estratégia ao meu ver? Adaptógenos, né? Você usar por exemplo, alguns fitoterápicos que modulem essa secreção endógena desse cortisol. Cortisol é hormônio da fuga e da sobrevivência. Qual é o problema? No passado, nós tínhamos, na época do período paleolítico, o homem das cavernas secretava cortisol quando ele era caçado, quando ele caçava, quando ele coletava, apenas, e rebaixava. Hoje, a vida moderna faz com que os indivíduos tenham uma secreção de cortisol constante. E isso gera todas as implicações. Então, baixar esse cortisol de forma crônica para simplesmente um cortisol fisiológico. Então, eu pensaria em adaptógenos. A gente tem o panaca ginseng, a Witania sominífera, a rhodiola rósea, o ginseng siberiano. Existem vários fitoterápicos que ajudam nesses aspectos. Outra coisa, a dica é simples, não passar mais que 3 horas sem se alimentar. Mais que 3 horas, você aumenta o seu cortisol endógeno e já aumenta a expressão toda dessa sinalização para o estresse. Então, coisas simples. Associado a isso, regular o sono. O próprio estresse desequilibra o sono, consome alguns neurotransmissores, em especial a serotonina, por exemplo, que está associada à formação do hormônio do sono. O estresse faz isso. A gente precisa relaxar esse indivíduo para começar a modular o sono. O indivíduo que dorme, você começa a fazer com que esse indivíduo durma bem e module o estresse dele ao longo do dia, ou seja, com o uso de adaptógenos, e fazer com que ele não coma, que ele coma de 3 em 3 horas, você começa a relaxar esse indivíduo, começa a diminuir essa expressão inflamatória. Enfim, associado a isso, adequar uma boa alimentação, sobretudo, a gente pensa todos os macronutrientes adequados, diversos micronutrientes, por exemplo, participar de alguns minerais que estão associados às enzimas antioxidantes, zinco, magnésio, selênio, ferro, cobre. Em indivíduos com estresse, normalmente esses minerais acabam estando baixos. Esses minerais estão associados a gente chama de enzimas antioxidantes, glutationa, superóxido dismutase, enfim. No momento que eu dou cofatores para esse corpo responder, para ele ter substrato para responder sobre uma situação estressante, a gente começa a amenizar essa sinalização. Em geral, seria mais ou menos por aí. E como educador físico, atividade física também ajuda, né? Eu digo assim, que a atividade física é a higienização do corpo humano. Eu brinco e falo para meus pacientes, olha, se você ficar sem escovar os dentes, um dia que seja, você tem repercussões clínicas. Você tem tártaro, placa, você pode ter uma cárie. A diferença é que quando você deixa de fazer atividade física, esses comprometimentos são mascarados pela nossa carcaça, eu brinco, pelo corpo humano, pela pele que a gente tem por cima. As alterações são as mesmas, então assim, a gente precisa do exercício. O maior medicamento que nós temos, o maior remédio para o corpo é o exercício físico. O maior tratamento para o corpo é o exercício físico. Eu digo que é o seguinte, os nossos músculos não estão aqui por acaso.
Se eles têm aqui é porque existe uma causa para isso. E a causa é o movimento. O corpo precisa se movimentar. A nossa genética, ela é ancestral. A nossa genética está no homem das cavernas, é paleolítica, é lá atrás. Porque o homem precisava caçar, coletar, precisava sobreviver através do movimento. A nossa genética não mudou. Infelizmente, a vida moderna tirou esse movimento. Então nós temos que criar artifícios, seja ir para um parque caminhar, seja ir para uma academia levantar pesos. Não importa, o exercício é a higienização do corpo. Então eu brinco assim, coma limpo, se exercite duro, viva apaixonado, descanse e repita todo esse ciclo. Se a gente começar a ter esse conceito diariamente, a gente higieniza o corpo e aí a gente trabalha o que a gente chama de longevidade, viver muito bem. Não é isso? Marcelo, quero te agradecer. Já estamos indo para o nosso intervalo, mas antes de dar um abraço e parabéns pelo seu trabalho. A gente acompanha assim de perto, né, quem realmente se dedica. E você é uma dessas pessoas que eu admiro pela sua dedicação, seu conhecimento e a partilha que você faz com todos nós.